Senhor Jesus. Nós aqui de novo, para a glória de Deus. Irmãos, vamos ler aqui em João 16, a Bíblia na linguagem de hoje. Jesus disse ainda: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos da sinagoga e chegarão o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Jesus falou. Mas eu digo para que quando essas coisas aconteçam, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. O trabalho do Espírito Santo. E Jesus continuou: e não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta onde é que o Senhor vai, mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que eles têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não crê em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo. Desculpa. Porque eu vou para o Pai e vocês não me veem mais. Então, e também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele vos ensinará todas a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu disser e vai anunciar a vocês. Amém? A paz, né? Forte. As coisas de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso manual de instrução aqui na terra. Aqui Jesus falando com os discípulos, né? Aconselhando para eles não abandonarem a fé. Porque, irmãos, pregar o Evangelho, falar das coisas de Deus, muitas pessoas não aceitam, né? Mas Jesus ali aconselhando eles, né, sobre tudo o que poderia acontecer. Mas como Deus já sabe, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de todas as coisas. Então Ele já foi avisando os discípulos, né, a dificuldade que seria de servir a Deus, de pregar a palavra, que muitos iam matar eles, achando que era certo, que estava ali fazendo a vontade de Deus. Mas não era
a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é que a palavra dele seja semeada, pregada a todos nós, né? Mas Jesus também afirmou, falou sobre o Espírito Santo de Deus, o auxiliador do cristão, né? Que convencerá o homem do pecado, do que é direito, do que não é certo, do que é errado. Irmão, só o Espírito Santo de Deus pode convencer uma pessoa, pode auxiliar. Nosso dever é de pregar a palavra, de falar da palavra do Senhor Jesus. Porque Jesus é o Espírito Santo que liberta, que transforma, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não perca a sua fé, né? Hoje não é mais como os discípulos, que os discípulos foram assassinados, foram mortos, né? Hoje a gente é rejeitados. As pessoas não crerem muito na palavra por causa dos escândalos, por causa das fraquezas do homem. Mas não perca a sua fé por causa disso. Fica firme em Jesus, porque a que você tem pregado, que você tem semeado, o Espírito Santo está trabalhando no coração das pessoas. E só o Espírito Santo pode convencer as pessoas, né, do pecado, ao arrependimento, a ter uma vida com Deus, a ter uma vida com Cristo. Porque Jesus falou que vai voltar para buscar a sua igreja. Então, se ele falou que vai buscar a sua igreja, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Então, meu amigo, a palavra que eu e você prega falando de Jesus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, as pessoas vão se converter sim, os frutos nascerão sim, né? Não perca a sua fé, ore, continue orando, buscando ao Senhor, confiando. Irmã, você fala muito, sangue de Jesus não é difícil, irmão. Tá vendo? É espirro, não? É tosse, né? Você fala muito em orar, em pregar a palavra, né? Em ler a palavra, em louvar a Deus. Eu falo, irmão. Porque se você fazer tudo isso, a palavra do Senhor Jesus diz, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você começar a praticar a palavra, não desistir, não perder a sua fé e confiar no Espírito Santo de Deus, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o desejo do seu coração, Deus sabe o anseio da sua alma, mas foque em Jesus e descansa nele. Descansa nele, porque se você estiver passando por dificuldade, por tudo por escassez, doença, Jesus curou, Jesus libertou. Para Jesus curar um câncer não é nada. Para Jesus fazer uma pessoa que já está com os dias contados a voltar a viver não é nada. Então qualquer milagre que você precisa, que eu preciso, Jesus faz, se nós cremos, se nós acreditamos que Ele pode fazer. Porque Jesus veio para salvar, libertar e dar a salvação. E se chegou o tempo, irmão, de você passar para a glória, amém. O importante é sermos salvos, porque aqui tudo vai ficar para trás. A verdadeira vida, a verdadeira riqueza, nós vamos ter lá no céu com Cristo, com Deus. Lá não haverá mais doença, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais morte, tristeza, nem nada. Lá você vai ter uma vida com abundância. Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Não perca a sua fé, sabe? Medite na palavra do Senhor, busque o Senhor com todo o seu coração, porque Ele vai te sarar, Ele vai abrir a porta, Ele vai restaurar, Ele vai fazer o milagre acontecer. E orar ao Senhor não é penitência, é você ter comunhão com Deus, é ter prazer, intimidade, amém?